vésperas da celebração do 40º aniversário da independência de Cabo Verde e 10 anos após o país ter sido graduado pelas Nações Unidas do grupo dos países menos avançados, o Instituto Pedro Pires para a Liderança realizou o segundo diálogo estratégico, que decorreu na cidade da Praia sob o lema Inovação na Gestão do Desenvolvimento. O programa de hoje promete trazer a visão debatida e partilhada no segundo diálogo estratégico, onde os objetivos principais do organizador foi o de promover ações de elevado caráter científico com personalidades estrangeiras e nacionais e contribuir para uma mudança inovadora na forma de pensar, de agir e de encarar ou enfrentar as limitações existentes no país. What's necessary to have a kind of ecosystem of innovation in Cape Verde? Yeah, so first of all, the innovation ecosystem, you already have some of it. You know, I think a lot of it is driven by policy that exists to encourage entrepreneurship. And then you have key actors in place. And to me, the principal actors would be having a university system, which you do, to create talent and to create people with skills and labor to work in an entrepreneurial environment. And also to focus on certain areas that are very relevant to the country, certain areas of studies. The second part is having some kind of intervention that requires the policies that come from government. And I believe that exists as well. And those policies can include anything from incentives to attract risk capital, incentives to encourage outside investors, incentives to attract local investors as well. And the third part of that is, of course, having the actual investors in place. So you do want to have, capital de risco. You want to have people who are angel investors. I know you have an angel business association. And you also want to have the banks facilitate some financing as well. Innovation can happen at any stage. It can happen when a company is first forming. It can happen when a company is later stage. It also can happen when a company is very mature. So all those types of financing matter from beginning to end to things that are commercial grade and to things that are not commercial grade. So that's important. But I think, you do have, from what I've seen, and I've only been here for a few days, you do have the university system working well. You have a very innovative government in terms of what it's doing. It's been recognized for its governance. It's been recognized for its policies in terms of impacting GDP on a very significant level. And I have met some of the organizations here that are involved in risk capital. So ADE I've met the Promotora. And you have some very impressive leading edge technology here. I was very impressed with NOSI. I saw the data center, it was world class. So the answer to your question is yes, but you have all the pieces, now they have to all work together. A inovação na gestão do desenvolvimento tem sido possível em Cabo Verde? Eu penso que Cabo Verde tem feito um trabalho notável, pelo menos de problematizar essa questão. O Cabo Verde é considerado hoje um dos países que teve mais êxito na gestão do desenvolvimento, no contexto africano e até no contexto mundial. Por isso é que eu digo que nós, por vezes, temos que aprender também com Cabo Verde e com tudo aquilo que foi feito, que foi muito criativo e que assentou em situações, em soluções inovadoras a partir da experiência de Cabo Verde. Estivemos aqui com o comandante Pedro Pires, que penso que teve um papel também importante na última parte, portanto, da sua vida política ativa. O problema é de saber se as aprendizagens foram suficientes para o futuro ou se, pelo contrário, as pressões hoje externas podem vir a pôr em causa a resolução de problemas que não foram resolvidos de maneira nenhuma. O problema dos jovens, o problema do desemprego e alguns problemas que têm vindo a agravar. Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a inovação, sobretudo nas suas duas principais vertentes, tecnológica, com implicações a nível económico ou empresarial, e social. No entanto, o conceito não é novo e vem sendo debatido desde o século XVIII por referências como Adam Smith, que estudou a relação entre a acumulação de capital e a mudança tecnológica, a divisão do trabalho e a concorrência. Da mesma forma, a inovação social, entendida como novas soluções para resolver ou minimizar problemas sociais, tem sido amplamente debatida, tendo em conta o seu potencial para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Se fala em inovação, pensa-se logo em inovação tecnológica. Há outras formas da inovação, como inovação social, por exemplo? Claro, de duas formas. Primeiro, a inovação social, de controlar a inovação técnica para servir ao bem comum. Porque a inovação técnica solta traz muitas vantagens, mas gera desemprego, gerou a crise ambiental. A gente precisa dominar o avanço técnico com valores éticos, com propósitos do bem-estar. Segundo,
Há inovações sociais, independente das tecnológicas. Maneiras de você melhorar a sociedade, independente do avanço técnico. Eu dou um exemplo. O nosso programa em Brasília, que eu comecei quando era governador do Distrito Federal, de transferir dinheiro às mães para que os filhos frequentem a escola. Isso ajudou a fazer uma revolução no Brasil, depois que o presidente Lula levou para o Brasil inteiro. E como gerir essa inovação num país com parcos de recursos como Cabo Verde? Com mais razão ainda. Eu até, numa das perguntas que foi feitas, eu ia sugerir algumas dessas coisas que eu chamo revolução pelas pequenas coisas. Pequenos gestos que provocam a revolução. Um deles é esse. O outro é você cuidar das mães para que cuidem dos filhos. O outro é você incentivar através de recursos financeiros transferidos para que as pessoas construam suas casas, por exemplo. O próprio ministro falou muito em desemprego. A gente pode criar emprego esperando que o empresário invista numa fábrica, ou pode criar emprego dentro dos limites dos recursos públicos para que a pessoa faça aquilo que ela precise, para que construa o saneamento da sua rua, para construa a sua casa, para melhorar a qualidade do prédio da escola. Eu chamo isso de incentivos sociais. Estamos muito acostumados a dar incentivos fiscais para os empresários. Mas podemos dar incentivos sociais, dar o dinheiro diretamente à pessoa, em troca de que ela faça alguma coisa. Um programa que eu fiz quando era governador era pagar ao analfabeto para que ele aprendesse a ler. As pessoas se acostumaram a pagar a um engenheiro para fazer um doutorado. Nunca se acostumaram a pagar um analfabeto para que ele aprendesse a ler, que é mais difícil do que um doutorado. Is the education a key for the innovation? I think very much so. I think ultimately innovation is about people. In Cabo Verde, we don't have to think about innovation the way it's been traditionally done. We have a lot of examples to study from. You can look to California, you can look to Israel, you can look to Massachusetts. You can look at all these different places that have done innovation very well. And one of the things that's central to all of those, the education really matters. And it matters because you have to develop talent, and also you have to attract companies here to also hire your talent. So it's a very important ingredient. How is it possible to increase and develop the innovation in Cape Verde? I think, there's so many ways you can do it, but one of the things that certainly show you never discard what you do well. So you look at the things that perhaps are advantageous to Cape Verde, so you can look at, of course you have the marine, you have areas like agriculture, you have unique fruits, you have unique coffee, things of that nature. And perhaps you take some of those things and support it more with current resources. Then you have sort of a medium-term plan, which would mean that there's some things that require short-term investment. And the investment, in essence, would be realized in a short period of time, 5 years or so. And then you have things that are very long-term. And I know I've been very impressed in meeting with the university, both the Ministry of Higher Education as well as the Reitor. And there is a tremendous amount of collaboration around science and technology. There's a tremendous amount of collaboration around engineering. So there is definitely a vision that exists at the university level. And again, at the government level, I've seen it, as well as the actual people involved in the investment part as well. Assim, de modo geral, e abrangendo tanto o crescimento económico como o desenvolvimento social, a inovação poderá ser sintetizada como exploração e implementação com sucesso de novas ideias e soluções, dando soluções aos problemas, ou apresentando uma nova forma mais eficaz de fazer as coisas. Innovation can happen anywhere. And I mean, there's many examples. If you look at areas like microfinancing, that was, innovated in India. Really, Africa as a continent and the mobile telephone market has been a big innovator. I believe now in financial services in terms of currency exchanges, as well as actually doing things like Google Pay and Apple Pay. I think Africa is a very advanced continent itself. But I do think, yes, of course, it has a high potential for innovation here. And I think the challenge is innovation exists really if you look at California, it was really built around the semiconductor industry. What happens is successful clusters spun off people who then will support the next group of entrepreneurs. And I think what's important is to start, you just need a small cluster of people having success. Those people will realize how fortunate they were or how lucky they were, or where they were benefactors, and they will certainly be open to supporting the next generation. So it starts within and it just spreads out. It's almost like a pebble in the ocean. Como se diz, pedra no mar. And you drop a pebble and it just spreads. And that's how really it works. But I think, of course, it has
a lot of potential. I think one thing that I wouldn't be afraid is to reimagine how things could work here. So, for example, an innovation could be, you could look at a company like, think of a company like an Uber, which is a social transportation system. You could reimagine how that would work here, versus taxis. You could take a company like Facebook and reimagine how it would work here. Or maybe it's a site like the Chinese have done with Alibaba. They reimagine how eBay and how Amazon would look in their country, and they completely innovated how the delivery would work and really outpaced North America in that aspect. So I think that there's things that are advantageous here. If you reimagine, don't get stuck on so much being like what exists, but look at what exists, contextualize it to the country, and make it work for the country in that way. And that's advantageous because you have a lot of examples to choose from. And so I think it has tremendous potential, and I think the energy here is good. You have favorable climate, you have hardworking people, so there's a lot of good things going for Cabo Verde right now to do this. No entender do Instituto Pedro Pires, o que tem faltado no debate sobre a inovação tem sido uma abordagem menos compartimentada e estanque, mais integrada e holística, que explore e faça ponte entre as inegáveis mais-valias da inovação, seja ela tecnológica, económica ou social, e os benefícios que essas mesmas mais-valias poderão trazer para o desenvolvimento do país e para a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos. Até agora temos funcionado de forma bastante compartimentada e com clichês e rótulos muito pré-definidos. E, portanto, há que se libertar dessas amarras. Nós não podemos ter dificuldades em adotar vantagens que venham, por exemplo, do mundo daquilo que se convencionou chamar de socialismo, se essa fórmula for boa. Mas também há elementos do mercado que serão importantes e, portanto, quer dizer, eu penso que um dos painelistas agora dizia que o rótulo de esquerda ou de direita ou de centro, os princípios que são gerados pelo centro urbano em contraposição com aquelas que vão acontecendo no campo, devem funcionar de forma dinâmica e produzir interações na base da qual essas receitas surgem. Porque senão são importações que vêm de realidades que são muito distantes da nossa e nem sempre conseguem traduzir fielmente aquilo que são as expectativas da população, que no final do dia deve ser, de facto, o principal recipiente desse exercício. Com este segundo diálogo estratégico, o IPP almeja promover um debate mais consequente, que aborda a inovação não como um fim em si próprio, mas como um meio para se atingir um fim maior, um desenvolvimento mais justo e solidário, verdadeiramente inclusivo e que possa representar oportunidades para todos. Podemos definir Cabo Verde como um país que busca a inovação social com a inclusão e a qualidade de vida? Eu penso que sim. As autoridades políticas neste país não iriam de maneira nenhuma nada contra, pelo contrário, procuram realmente fazê-lo. O problema é de saber se eles conseguem, como digo, há ainda muitas questões a resolver neste domínio. O caso da inovação social é, por exemplo, aproveitar toda a inovação social que este país teve, e eu, como estudei há 30 anos, uma inovação social e institucional muito interessante, que não se pode repetir agora de maneira nenhuma, mas que devia talvez olhar-se para ela como uma forma de uma inovação cabo-verdiana que agora podia ter outras virtualidades, por exemplo, no que respeita ao acesso à justiça por parte das classes mais desfavorecidas, por exemplo. A questão é uma inovação que não deve ser desprezada. Eu sou muito contrário a desperdiçar a experiência que os países têm. No que respeita à inclusão, obviamente que nós temos ainda neste país, como temos em muitos outros, um problema de exclusão social muito grande e de uma incapacidade ou dificuldade em criar condições de diversificação da economia, que neste momento 30% da atividade económica é o turismo, se não eventualmente mais. E, portanto, o que significa que um país que depende exclusivamente ou muito fortemente de uma determinada área, qualquer alteração, basta um mau tempo, basta um desastre aéreo, basta um ataque de bomba, pode alterar completamente o panorama económico de um país durante um tempo, como tem acontecido noutros países, e de alguma maneira Cabo Verde beneficia da estabilidade e da harmonia, enfim, da paz social que tem havido aqui neste país. Mas temos um problema, obviamente, de imigração, temos uma diáspora realmente bastante grande e temos realmente o desemprego, sobretudo, dos jovens e de jovens com
concursos universitários, que felizmente Cabo Verde está a formar cada vez mais, e portanto eu temo que a inclusão tenha problemas no futuro e temo também que a qualidade de vida possa vir a ter. Porquê? Porque eu vejo aqui uma grande euforia consumista. O consumo é importante, obviamente as pessoas querem consumir, mas o consumo não é cidadania e tem que ter certos limites. A certa altura, se o consumo for um fim em si mesmo, eu quero comprar a última versão do iPad ou do iPhone, uma de duas, ou tenho dinheiro ou não tenho. Se não tenho dinheiro, vou procurar ou no crime ou em qualquer outras formas ilegais que me façam obter esse consumo. E, portanto, o consumismo, de alguma maneira, não permite a qualidade de vida. A pessoa fica escravizada para a compra daquele consumo, quer mais consumos e dessocializa-se, isto é um comportamento antissocial, no sentido eu quero isto para mim, não quero isto para ti, ao contrário das nossas sociedades que tiveram sempre formas de qualidade de vida que não eram muito boas, digamos assim, mas que tinham uma série de virtualidades ao nível da solidariedade, da amizade, da companhia, da vizinhança, que, a meu entender, reciprocidade, entreajuda, que eram muito importantes, são formas também de qualidade de vida. A inovação na gestão do desenvolvimento tem sido possível em África? Como? Bom, eu penso que a resposta tem que ser equilibrada, porque tem-se feito alguma inovação, e não há dúvida, muita formação, muitas pessoas com novas ideias, mas eu penso que há uma reserva de capital, de conhecimento que existe nas sociedades que não tem sido utilizada. E eu tenho pensado e preocupado, sobretudo, com a questão da agricultura. Porquê? Porque, falando de Moçambique, é no campo que vive 2/3 da população. É lá que nós podemos melhorar as condições de vida das pessoas. E a inovação, muitas vezes, é pela simples generalização de experiências que já deram resultado em algumas partes, aquilo que hoje no jargão se chama horizontal learning, que é aprender dos seus colegas e valorizar conhecimentos que existem na sociedade. É mais fácil fazer isso do que fazer o tradicional extensionismo em que se traz nova técnica, novo conhecimento, é preciso alojar as pessoas. Então vamos encontrar uma atitude de olhar para baixo, não para voltar para trás, isto não é um discurso passadista. Alguém disse uma vez, eu quero repetir esta frase, o passado não é um sítio para onde se vai, é um sítio de onde se vem. Quer dizer, voltar desses conhecimentos e começar a fundamentar pela gestão desse conhecimento existente, portanto eu estou a falar aqui, uma inovação que pode não ser uma inovação completa no país, mas que num certo lugar é inovação e que melhora a condição de vida das pessoas. Nós temos que, nestas 2 décadas, compensar o que não conseguimos fazer no desenvolvimento da agricultura em África, que significa melhoria das condições de vida de mais pobres, usando a sua própria capacidade, não uma atividade assistencialista ou uma atividade de fora para dentro. As sociedades africanas, também por força das primeiras gerações de escolares estarem a se consolidar. Eu lembro de um pensador que dizia que a sociedade só está estabilizada quando pelo menos 3 gerações conseguem falar sem complexos. Em África começamos a ter a primeira situação de 3 gerações estarem em condições realmente de refletir. E, portanto, a África começa a desprender-se de qualquer complexo dele próprio produzir lições. Hoje já não é suficiente nas tertúlias demonstrarmos que conseguimos citar pensadores europeus ou gregos ou estrangeiros, vamos assim dizer, mas estarmos à vontade com lições que vêm do nosso dia a dia, da comparação de como resolvemos a situação ontem e como é que hoje os enfrentamos, com a vontade de citar casos de sucesso e admitir que em muitos casos estamos perante insucessos. Portanto, é isto tudo que cria uma dinâmica da aprendizagem e com o qual as sociedades conseguem realmente evoluir. Temos que encontrar formas de envolvimento dos cidadãos. O que eu vejo cada vez mais é que a qualidade de vida tem a ver com a participação que os cidadãos têm na vida pública. Se não dão essa participação, eles vão protestar na rua, obviamente, mais tarde ou mais cedo. Nós vemos isso no Brasil. Os jovens foram integrados um pouco pelo consumo, mas não foram integrados pela cidadania. Como não estão integrados pela cidadania, protestam na rua, porque realmente não têm outra voz, os movimentos sociais não estão lá, os partidos políticos não estão lá. Portanto, eu acho que tem que haver, para a qualidade de vida, é a qualidade da cidadania, e essa é que vai
determinar a qualidade da democracia. Não há qualidade de vida nas sociedades se a democracia for uma democracia sem qualidade. Porque só com qualidade de democracia é que a gente tem qualidade de cidadania e tem qualidade de vida no seu conjunto. No caso de Cabo Verde, importa recordar que, de modo geral, não será exagerado afirmar que no decorrer de 40 anos de independência, o país tem tido uma visão e uma atuação inovadora no que toca à gestão do seu processo de desenvolvimento. Recorde-se, por exemplo, a opção política adotada em 1975 por Cabo Verde de se enverdar pela reciclagem da ajuda externa. Ao contrário de outros países receptores da ajuda externa, Cabo Verde optou por não agir como um mero receptor e, ou consumidor dessa ajuda. Agiu principalmente como transformador ou investidor da ajuda externa, tentando multiplicar os seus efeitos, de modo que, por um lado, a ajuda pública ao desenvolvimento fosse mais rentável e, por outro lado, não criasse uma mentalidade assistencialista no seio da população em geral. Assim, a política implementada no que diz respeito à ajuda alimentar nunca foi distribuí-la gratuitamente à população. Em vez disso, essa ajuda era vendida por uma empresa estatal a preços acessíveis e igual em qualquer ponto do território nacional. Os recursos arrecadados eram utilizados para criar empregos e construir infraestruturas públicas no quadro de uma economia centralizada. De acordo com a sua experiência, o senhor é um especialista em Sociologia de Direito. Como é que caracteriza a justiça em Cabo Verde? Ela tem sido também inovadora? Não, eu penso que nós tivemos realmente no princípio, como digo, nos primeiros anos houve uma tentativa de fazer inovações, como foram os tribunais de zona, numa altura em que a própria Justiça Oficial não podia dar resposta de maneira nenhuma aos cidadãos. Depois eu penso que houve um exagero na década de 90, com toda a franqueza, isto é, houve uma ruptura. E, portanto, a minha ideia é que se deitou fora o bebé com a água do banho. Quer dizer, deviam-se ter corrigido algumas coisas, mas não eliminado completamente, por exemplo, essa grande potencialidade que as comunidades tinham para uma justiça de proximidade, que, no fundo, as grandes questões são muito pequeninas, entre vizinhos, entre homem e mulher, umas questões de probabilidade, um roubo de uma galinha. Para que é que isto vai sobrecarregar os tribunais oficiais? Isto pode ser resolvido pelas comunidades, que era o que faziam os tribunais de zona. Bem, resolveu-se dizer que a justiça é para os profissionais de direito e, portanto, os comunidades não têm nenhuma capacidade de o fazer. Bem, com isto perdemos uma experiência enorme que estava aqui no país e nunca mais se recuperou, em meu entender, por razões ideológicas. Quer dizer, identificou-se muito os tribunais de zonas com o PICV, a alteração, e, portanto, com o sistema de regime de partido único, e, portanto, era preciso esquecer essa história. E eu acho que 30 anos depois a publicação do livro obriga, de alguma maneira convida a relembrar essa história, não para repetir, não é isso que está em causa, mas como perguntaram esta jovem que me perguntou hoje aqui nesta sessão, mas nós não podíamos usar essas ideias para agora criar uma justiça com mais acesso e de proximidade aos cidadãos. Eu disse, obviamente, não é a mesma coisa, mas obviamente que não vai ser já um agente de participação popular como era naquela altura, ligado às milícias, às associações de moradores, mas vai ser um instrumento alternativo de resolução de litígios que vai ter alguma eficácia na sociedade. Eu penso que a sociedade, que a justiça cabo-verdiana ou oficial, digamos assim, dos juristas, peca com todos os problemas que nós temos hoje nos sistemas ocidentais. Elas não estão a dar resposta, elas desenvolveram alguns tiques corporativos, pouca consciência democrática, pouca consciência de serviço público, alguns privilégios e pouca consciência de que a justiça é para ser acessível às populações e, sobretudo, àquelas que mais precisam dela. O fator poderia ser alterado para que uma instituição como o Tribunal de Zona pudesse ser concebível nos dias de hoje? Eu penso que seria perfeitamente concebível, porque nós, aliás, temos experiências em muitos países em que temos hoje, por exemplo, tribunais arbitrais, mediações. Os próprios países, digamos, do Norte estão a reinventar os tribunais de zonas, obviamente sem lhe falarem nisso, por exemplo, comissões arbitrais, juízes de paz, formas antigas que foram recuperadas. Ora, se, por exemplo, Portugal for recuperar os juízes de paz, que eram uma instituição da Idade Média, porque é que Cabo Verde não pode recuperar os tribunais de zona que estavam em vigor até os anos 90. O que não pode ser é a mesma coisa, tem que ser formas organizativas com a participação das comunidades que normalmente elegem aquelas pessoas que, em seu entender, são as que têm mais sabedoria para resolver litígios. Claro que naquele período, por vezes, não eram essas pessoas que iam para a frente, mas aquelas que se julgava terem mais lealdade política. E isso é que é preciso eliminar. Mas desde que se vamos por esse critério, nós vamos, obviamente, criar uma justiça de proximidade, informal, não profissionalizada, que pode resolver grande parte dos problemas que afligem a população cabo-verdiana.
não basta isso, porque é preciso depois ter do lado da justiça profissionalizada, temos uma atitude também de abertura para essa outra justiça. Naquela altura, os juízes profissionalizados ajudavam os juízes dos tribunais de zona sempre que eles tinham um problema, não os desprezavam. Ora, se eu tiver uma justiça profissional que diz eu é que sei, você não sabe, você é um ignorante, isso não pode ser. Temos que ter aquilo que eu chamo uma pluralidade de conhecimentos jurídicos. Nas comunidades há muito conhecimento e os juristas têm que ter mais humildade. Para isso, se calhar a formação nas faculdades de Direito e nos institutos também tem que alterar. Eles têm que saber mais direitos humanos, eles têm que conhecer mais a realidade cabo-verdiana na área do direito e da sociedade. Passamos a um outro exemplo de inovação. Mais recentemente, a quando da graduação de Cabo Verde da categoria de países menos avançados, as negociações encetadas com as Nações Unidas resultaram em inovações positivas dentro da estrutura dos PMA. Não obstante a pequenez do país, Cabo Verde soube fazer uso do seu soft power e conseguiu negociar com sucesso a instituição no âmbito da ONU, de um quadro de transição inexistente até agora. Condição que passou a ser replicada a todos os casos subsequentes de graduação do grupo dos PMA. Com efeito, um período de transição serve propósitos úteis para os países recém-graduados dessa categoria. Faz com que a graduação dos PMA não seja tão abrupta como seria no caso da ausência de um tal quadro de transição. E, por outro lado, suaviza o phasing out da ajuda externa a esses países. Eu acho que Cabo Verde tem mais capacidade de manobra. Há países que não têm capacidade nenhuma de manobra. E o meu problema aqui, o meu conselho que eu daria aos políticos cabo-verdianos é usem a capacidade de manobra toda. Porque às vezes os políticos nem se dão conta da capacidade de manobra que têm, porque o Norte, que supostamente dá ajuda, precisa de histórias de êxito. Porque sempre vem esta cooperação, e a cooperação é sempre um desastre, e redunda nos bolsos dos políticos e na corrupção, também não é bom politicamente para eles. Portanto, eles precisam de histórias de êxito. Cabo Verde é uma história de êxito, logo tem mais capacidade para dizer, está bem, mas para continuarmos a ter êxito nós precisamos de pôr mais umas condições. E isso é que eu penso que por vezes talvez não seja plenamente utilizado. If you look at Cape Verde's GDP today in terms of where it ranks in terms of the rest of Africa, so I believe it's 46. GDP a little bit south of 2 billion, so you got about 1.93, I believe, is the number. And you also have a per capita GDP of about 3,700. So I think what you have to do is look at that metric and see what are some of the triggers that can move that metric up, because ultimately GDP growth is what counts. And I think that the country has to take a really strong look at that number and say, if you're 46 today, what do we have to do to get to maybe 30 or maybe 40 or maybe 20, whatever the goal is. And there's going to be drivers of innovation that are important. And things that are, I always say it's always important to pick things that the country does uniquely, very differentiated, that the world will recognize. And there's also the concept of clusters, meaning that there are certain competencies that so you really start one step at a time, start humbly, support what you have, and make these goals where you have interim 5-year goals, long-term goals. And it starts, success speaks volumes. So it's early on, success is very important. So people can get excited about it and see that it can happen. But I think you're doing the right things. I think you used to do more of it and hopefully do things that attract resources. Reconhecendo a relevância do tema proposto neste diálogo estratégico, torna-se pertinente tanto uma análise retrospectiva como uma prospectiva, como continuar a incentivar a inovação na gestão do desenvolvimento. A reflexão sobre este tema exige ainda reconhecer e aprofundar o nosso entendimento de experiências implementadas noutras latitudes que nos poderão eventualmente servir de exemplo ou de inspiração. Conhece algum exemplo no qual Cabo Verde se possa inspirar nomeadamente para incentivar a inovação? Eu penso que o nosso sonho, e não só de Cabo Verde, falo-lhe agora dos países do sul da Europa, por exemplo, da Grécia, de Portugal ou da Espanha, tem sido muitas vezes os países nórdicos. Os países nórdicos tiveram uma boa mistura de Estado e mercado, de comunidade, criaram sociedades civis muito fortes, tiveram muita inovação social, ainda hoje conseguem um sistema de proteção social, que é um escândalo para as agências internacionais, porque até as bebidas alcoólicas, por exemplo, ainda na Suécia, são vendidas por agências do Estado. Imagine como é que elas poderiam haver nos nossos países onde querem privatizar todo o tipo de atividade comercial. Portanto, eles conseguiram isso porque tinham realmente
financiamento para isso, não dependiam das instituições internacionais e, portanto, não dependeram das condicionalidades. Eu penso que a classe política das várias vertentes ideológicas aqui em Cabo Verde, umas mais que outras, eles estão conscientes disso. O problema é de estarmos dependentes de uma cooperação e de uma ajuda que te põe condicionalidades e que diz, está bem, vocês recebem um empréstimo, mas privatizem a saúde, privatizem a educação. Bem, e os países ficam num dilema horrível porque precisam do dinheiro, mas não querem aquela receita. Existem modelos ou a África tem que criar o seu próprio modelo? Existem experiências. Acho que modelos não dá, porque a África é muito específica pela sua história, não é? Pela sua história de dominação, pela sua história de interrupção do processo de crescimento e de organização de formações estatais ou institucionais, mas ao mesmo tempo por uma riqueza de vida comunitária e social, que é uma vantagem comparativa em relação aos outros. Não sei se têm notado que em algumas coisas, inclusive no tratamento da medicina tradicional, nas questões de doenças, vamos dizer, espirituais, psicológicas, a África está a ser reconhecida hoje como um continente que tem algo a dar. Também no domínio social, domínio capital social, da maneira como as pessoas se organizam, há muitos conhecimentos e às vezes nós, ao corrermos para a inovação tecnológica que precisamos, naturalmente, precisamos de tratores, etc. Mas tudo que for muito centrado em qualquer coisa que é externo vai colapsar num certo momento ou vai ter grandes dificuldades de penetrar. Então vamos fazer um desenvolvimento mais centrado naquilo que temos de bom, capital social. Capital social o que é? É a solidariedade entre as pessoas, é a partilha de conhecimentos, é o trabalhar em conjunto, a par de outras formas que se vão desenvolvendo. Naturalmente hoje as pessoas vão se individualizando mais. Ok, faça-se isso tudo. Portanto, eu acho que não há modelo. Há um modelo africano que nós temos nós próprios encontrar olhando para baixo. Não há receitas feitas à medida das necessidades. Que nós não podemos ter nenhuma inibição de produzir soluções concretas baseadas num diagnóstico real das nossas vivências. É verdade que a história sempre veio produzindo alguns modelos que podem servir de referência, mas as sociedades do concreto, os países, a produção de políticas públicas tem que ser orientada no sentido de assumir as adaptações que forem necessárias. Do you know any example of social innovation made in Cape Verde? Social innovation, boy, that's a good question. I think cultural innovation has been very strong in Cape Verde. I think that the cultural Cape Verde, when I refer to culture, maybe I'm talking more about music. I think that's been very respected and very recognized around the world. And you have very good entrepreneurs who do that kind of work here, both at the government level as well as at the entrepreneurial level. And I think when you look at social entrepreneurship, you have to look at it in various forms. I'm not an expert in social entrepreneur, but I would say that what you have to look at, I think your educational program is probably a good example of that. I think the educational program here seems to have been very innovative about a series of partnerships from the Canary Islands to Europe, Portugal, Brazil, Africa, and really has a very interesting approach to really utilizing the proximity to those continents and roots to some of those continents in terms of culture, or similarities for that matter. The progress that I saw in the presentation have made in the last 8 years have been absolutely impressive. And I think that's a good example of social at a very impactful level, where it counts, you know, with young people getting educated who are the future of innovation here. E era tudo por hoje. Gratos pela atenção dispensada. Até o próximo programa com mais um tema de interesse.